Bom, hoje vamos abordar uma questão bastante pertinente em relação ao tema que a gente vem trabalhando, que é a migração, que é a questão dos refugiados e a xenofobia. Então, primeiro, qual que é a diferença entre um imigrante e um refugiado? O imigrante, né, muitas vezes, quando ele é um imigrante e o motivo pelo qual ele sai do seu país é por um motivo forçado, em virtude de uma guerra, de uma perseguição, ele pode ser enquadrado como refugiado. Ou seja, o refugiado é aquela pessoa que, por algum motivo, percebe e vê a necessidade de abandonar o seu local. Por quê? Porque o Estado, o Estado que deveria prover as condições básicas de vida a essa pessoa não consegue mais suprir. Então ela se vê obrigada, por algum motivo, a abandonar esse território. Então, toda pessoa, aqui uma definição do termo refugiado, que, né, tem a sua razão fundamentada em temor de perseguição, raça, religião, grupo social, política. E, em virtude disso, ele acaba saindo do seu país, né, e não pode, por questões de segurança, ou não quer voltar a esse país porque enxerga nisso um grande risco à sua vida. Então, e é uma violação total dos direitos humanos em relação ao que acontece dentro do seu país. Então, em virtude disso, ele busca auxílio, ele busca uma ajuda, um refúgio em um outro país. A diferença do refugiado para o imigrante é que muitas vezes o refugiado, quando a situação que o fez sair do país de origem cessa, acaba, ele tende a retornar, né, em virtude dos laços culturais e históricos que ele tem. O imigrante, muitas vezes quando ele deixa o seu país, ele deixa em definitivo, podendo voltar eventualmente, mas não de forma definitiva. Então, o refugiado ele tem uma proteção internacional, existe um direito internacional que rege os direitos dos refugiados. Então, quem é refugiado? São aquelas pessoas que já não podem mais, né, ou que o governo do país onde ela reside não pode mais garantir ou proteger os direitos humanos básicos e a sua segurança física. Então, o que isso leva a entender? Que na imensa maioria das vezes, os refugiados são provenientes de países em guerra. E muitas vezes essas guerras são guerras internas, são guerras civis dentro do país, o que dificulta ainda mais uma intervenção da ONU para a questão de segurança ou cessar esse conflito. E quando essa pessoa abandona o seu país, existe um órgão da ONU, que é o Acnur, que é a esse órgão que é atribuído o mandato de assegurar que qualquer pessoa que tenha necessidade de obter refúgio consiga, né? E caso ela deseje retornar ao seu país, a Acnur busca esse regresso de forma segura. Então, o Acnur ele é uma entidade, um órgão vinculado à ONU, mas ele não é uma organização supranacional. O que significa isso? Uma organização supranacional ela pode determinar ações e regras para qualquer país. O Acnur não é uma organização supranacional. Ele não intervém nos territórios, ele cuida apenas das pessoas. Então ele não substitui a proteção dos países. Ele garante, ele busca uma solução para os conflitos que dão origem a esses refugiados e busca a proteção desses refugiados. Então existem vários países no mundo
né, dentro dessa proteção internacional, que se comprometem a receber, né, um número X de refugiados todos os anos até que essa pessoa se reestabeleça. Então, né, os países que fazem parte desses programas de reassentamento. Então, dos 192 países das Nações Unidas, poucos estabelecem cotas anuais de reassentamento, além da aceitação das pessoas que chegam espontaneamente às suas fronteiras. Então, os países que têm cotas anuais, né, estão listados abaixo, não vou ler todos os países, mas dentre eles está o Brasil. Então, né, quando se critica a questão dos haitianos vindo para o Brasil, de venezuelanos vindo para o Brasil, buscando asilo, buscando refúgio no Brasil, né, e aí as pessoas, muitas vezes, sem o conhecimento, passam a criticar e atacar essa ação, essa vinda de refugiados. Porém, o Brasil faz parte desse grupo de países que estabelece uma cota anual para receber refugiados. Então, o Brasil faz parte desse grupo de países. O Brasil assinou um acordo internacional se comprometendo a ser um espaço, a ceder um espaço, né, a ser um espaço territorial onde as pessoas podem buscar refúgio em caso de necessitar fugir, digamos assim, do seu território de origem. Então é por isso que o Brasil recebe. Porque o Brasil tem um comprometimento internacional em relação a isso. Existem diretrizes, né, sobre passageiros clandestinos ou pessoas resgatadas no mar que solicitam refúgio. Então é diferente. Existe dentro do direito internacional de navegação, os comandantes de navios de qualquer embarcação, eles têm a obrigação, mesmo que seja uma embarcação pequena, um barco do pescador, ele não pode omitir socorro a pessoas que estejam em perigo no mar. Claro que salvo as condições de salvamento. Não tem como um barco do pescador, né, que cabe 3, 4 pessoas, resgatar 10 pessoas do mar. Você vai estar colocando mais esses pescadores em risco. Mas eles precisam auxiliar, avisar, buscar ajuda para salvar essas pessoas. Isso está dentro do direito internacional marinho. Quando isso na nossa região, na América do Sul, no Hemisfério Sul, acontece muito pouco isso, de pessoas se lançarem ao mar tentando chegar a um outro destino, como refugiados. Isso é extremamente comum no mar Mediterrâneo, né? No mar do Caribe, no Golfo do México. São as duas regiões onde a gente encontra mais possibilidade de encontrar pessoas que se lançam ao mar para tentar chegar a um outro território e buscar esse refúgio, esse abrigo em outro território. Passageiros clandestinos em embarcações não são considerados refugiados. E se for um clandestino, o capitão da embarcação tem o poder, o direito de prender essa pessoa, né, num quarto, num estabelecimento, prender, deixar ela num quarto, não vai acorrentar, nada disso. Deixar ela presa nessa embarcação e no próximo porto, essa pessoa desembarca e é entregada às autoridades. Quando é uma pessoa salva no mar, ela deve desembarcar no primeiro porto de parada do navio e fica ali temporariamente até que ela seja até a sua reinstalação. Ou seja, se for no Brasil, quais as regiões do Brasil que recebem imigrantes? E o governo brasileiro determina isso. Então chegou lá 20 imigrantes haitianos no Porto de Santos. Eles não vão ficar ali no Porto de Santos, não vão ficar em Santos. O governo brasileiro vai orientar essas pessoas a seguirem para uma outra região, para um outro município, para uma outra cidade, onde elas vão ser melhor atendidas. Agora, algo tanto ligado à imigração quanto aos refugiados é a questão da xenofobia.
Esse é um problema extremamente grave. Por quê? O que vem a ser a xenofobia? Muitas vezes ela é causada pelo desconhecimento ou porque a gente tem constantemente visto e de fácil acesso, que são as fake news. Então, xenofobia, uma definição, é o medo, a aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros ou a coisas que venham de fora. Desconfiança em relação a pessoas que vêm de fora do seu país com uma cultura, hábito, raça ou religião diferente. Então, as pessoas têm uma aversão ao estrangeiro. E muitas vezes essa aversão ela acaba ganhando uma conotação violenta. Então, hoje a xenofobia é um fenômeno social. Ela sempre esteve presente na história da humanidade, porém, com o desenvolvimento de tecnologias, isso se espalha muito mais rápido. Aí acaba ganhando destaque em diversas partes do mundo. O Brasil não tem uma característica xenofóbica, embora logicamente que existam grupos minoritários no Brasil que tentam disseminar essa questão da xenofobia, a aversão ao estrangeiro, mas o Brasil, pela sua formação histórica, o Brasil seria até um contrassenso o Brasil ser um país xenofóbico. E por que isso? Porque é só a gente pensar na formação da população brasileira. Nós somos formados por diversos grupos de origem africana, por diversos grupos de origem americana e por diversas etnias e grupos vindos do continente europeu. Então o Brasil é uma mistura de muita coisa. Então, como que o Brasil vai ser um país xenofóbico, sendo que a população brasileira tem um pouco de cada um pouco de cada continente praticamente na nossa formação da população, né? Então, por isso o Brasil não tem uma característica intensa de xenofobia. Logicamente que existem alguns grupos xenofóbicos no Brasil, mas são minoria. Em alguns países isso é muito mais aflorado, em virtude de, na Europa principalmente, na Alemanha, na França, são países, o próprio Estados Unidos, em algumas regiões, alguns estados dos Estados Unidos, a xenofobia é algo extremamente preocupante devido aos atos de violência que ela gera contra o imigrante. Existem até alguns filmes que retratam, que criticam essa questão da xenofobia. Tem um filme que retrata a cultura dos Estados Unidos, que é Um Dia Sem Mexicanos, o nome do filme, e ele mostra como que seria a história do filme, digamos assim, todo mundo vai dormir, no dia todo mundo acorda, todos os mexicanos sumiram. Então, praticamente muita coisa nessas regiões onde os mexicanos ficticiamente sumiram, param. Então, aí você percebe o quanto o imigrante contribui para o desenvolvimento e para a manutenção das atividades do país. Então, a xenofobia nada mais é do que um preconceito. É uma aversão e preconceito é considerado, no Brasil, crime. Discriminação contra pessoas de diferentes culturas, etnias ou nacionalidades é um preconceito e discriminação passível de punição. E geralmente os movimentos xenófobos, como eu falei, levam a ações violentas e a comportamentos extremistas. E acirra uma rivalidade étnica. Então, e não há justificativa para essa ação. Ela é pura e simplesmente social e preconceituosa. Não tem uma outra razão. A pessoa que é xenofóbica, ela é preconceituosa. Então, por quê? Porque ela não respeita uma identidade que não seja a sua, em termos de cultura. Por isso ocorre a xenofobia, pelo medo do outro, e não por uma questão lógica. É uma questão que não tem lógica nenhuma, ela é social e tem muito a ver
com a questão de caráter e formação desse indivíduo.